Os custos da produção intensiva de carne em 2022 e a entrada desses animais no mercado influenciando os preços da arroba, confinamento, é o destaque do mercado pecuário DBO nessa primeira semana de agosto. A disponibilidade de boi terminado a pastos já se encontra bastante enxuta. Os frigoríficos começam a ver as escalas de abate diminuir em todas as regiões produtoras. A principal redução acontece nas unidades instaladas no norte e centro-norte do Brasil, o que resultou numa reação também dos contratos do mercado futuro, para outubro, por exemplo. A partir de agora, a indústria passa a depender ainda mais dos animais terminados em confinamento. Mas como é que será que está a atividade nesse momento no Brasil? Apesar da safra avançada do milho safrinha, o preço do grão pressionado pelo mercado externo tem reagido e aumentado bastante. Para falar sobre confinamento e os custos da atividade, eu converso agora com o Neto Sartor, ele é zootecnista, especialista em nutrição animal e também sócio da Brasil Bife e da Máximos Agropecuária. Neto, muito obrigada pela sua presença aqui no Mercado Pecuário DBO. Grande parte do seu negócio é focado no mercado internacional, mas a gente sabe que em 2021 você tinha uma parcela muito representativa também no mercado gourmet, vamos dizer assim, né? Como é que foi a participação desse mercado na compra de carne e também está sentindo internamente os impactos da alta? O consumo interno gourmet também está patinando em 2022. Muito obrigado pela sua presença. Uma frase que eu costumo escutar muito é que o melhor do que a gente produz é exportado e no Brasil a gente não tem acesso a essa carne, né? Isso não é bem verdade. Pelo menos para o nosso caso, a percepção do que o melhor que a gente produz acaba ficando aqui sim no mercado interno. Afinal de contas, essas marcas de carne ou linhas que se especializaram em produzir essa carne onde o churrasco é um momento, né, e não apenas uma refeição, elas demandam um tipo de carne bastante específica, de raças específicas, com grau de acabamento específico, enfim, para atender uma parcela do mercado interno que é bastante exigente em qualidade, em paladar, em quantidade de gordura, em marmoreio, enfim, uma série de características. Então, o ano passado, a gente produziu cerca de entre 30% e 35% do volume para atender esse mercado desse tipo de carne, né, ou essas marcas de carne que produzem esse tipo de produto. E em 2022, isso tem uma redução significativa. A gente deve produzir um volume bem menor que o do ano passado, entre um terço e metade do que a gente produziu ano passado, por conta de uma elevação nos custos de produção de maneira muito significativa e, em contrapartida, uma reclamação do frigorífico que não consegue repassar isso adiante. Então, você acaba entrando numa encruzilhada aonde as coisas se chocam, né? Você tem custo de produção muito elevado, um não repasse do preço de venda para aqueles volumes e aí uma redução da produção também desse tipo de produto. E quando você então recebe a notícia de que, apesar do início da colheita, o milho continua aí com preço em elevação, né, aumentando, isso aí impacta todo o seu negócio diretamente, independentemente se vai atender esse mercado gourmet, que precisa de mais tempo de confinamento, ou o animal mais jovem que vai ser destinado à exportação. Sem dúvida, né? Uma parcela é desses animais de maior valor agregado que acabam ficando aqui no mercado interno para estas marcas específicas, né? Uma produção sob demanda, mas o restante nós buscamos produzir animais com uma certificação mais ampla possível, né? Que atenda a todos os locais do planeta com quem o Brasil tenha algum acordo comercial. Mas ambos são amplamente impactados pelo custo dos insumos, né? Quando a gente vai para um mercado onde você precisa produzir mais gordura, você acaba entrando numa zona de menor eficiência dos animais, e essa menor eficiência acaba se traduzindo em maior custo de produção. Se você vai para outros mercados que são menos exigentes em gordura, por exemplo, você consegue trabalhar numa faixa de melhor eficiência dos animais, mas mesmo assim, movimentos grandes do milho, como tem acontecido, impactam bastante
a produção tanto de um quanto do outro. Neto, a primeira vez que eu falei com você foi em novembro do ano passado, na primeira edição do Mercado Pecuário, e o assunto foi o embargo da China, que estava completando 2 meses. Neto, naquela época você disse que estava tendo um prejuízo em torno de R$ 1.000 por animal por causa do embargo. Já deu para recuperar essas perdas? A sequência daquele momento, né, muito ruim, muito escuro, foi um primeiro trimestre em 2022 de euforia total, né? Setembro, outubro, novembro e dezembro, né? Os últimos 4 meses, na verdade, o último quadrimestre de 2021, você teve a arroba em queda livre por conta do embargo à China e um menor alojamento de maneira muito evidente, né, em confinamento. Você teve poucos animais no processo de terminação sendo preparados para o abate que seguiria no primeiro trimestre. E aí nós damos de cara com o primeiro trimestre, onde você tinha uma oferta muito restrita de animais para o abate, e a China querendo repor seus estoques que estavam lá já bastante diminuídos pelo período de embargo às importações do Brasil. Esse cruzamento explosivo fez a arroba do boi buscar suas máximas históricas e até aqui, pelo menos, as máximas do ano, né? Então, foi a fase onde nós vimos o boi de R$ 360 em São Paulo. Quem tomou os R$ 1.000 de prejuízo por boi e trocou as suas arrobas gordas em arrobas magras, né? Fez uma rolagem de posição, como a gente costuma dizer no mercado, né? Trocar esse boi gordo direto num boi magro. Ele pegou essa volta, né? Esse retorno aos preços máximos e repôs aquele prejuízo certamente. Aqueles que ficaram desanimados com a atividade e saíram do jogo, esses realizaram um prejuízo e ficaram de fora dessa recuperação. Acabamos de sair do mês de julho, onde era esperado uma reação do preço da arroba com o início da entre-safra, e isso não aconteceu. É justamente no período que chegam os animais aí do primeiro giro. Como é que ficou a conta e a sua expectativa para o preço da arroba daqui em diante? O pecuarista, acho que não só o pecuarista, mas talvez em outros segmentos, se acaba olhando muito para o momento atual para tomar as decisões adiante, né? Você não está olhando para a decisão de futuro, você não está olhando para o mercado futuro para tomar decisão de futuro, está olhando para o mercado presente. Então, em setembro, outubro, novembro, quando o boi veio a R$ 260, R$ 270, o pecuarista tirou o pé e falou, não, aqui eu não vou produzir nada, porque aqui está me dando prejuízo. Só que quem fechou os animais naquela época, ou quem foi para a terminação naquela época, abateu os seus bois lá em fevereiro a 360. Quando o boi estava a 360 em fevereiro, o pecuarista falou assim, nossa, agora esse troço está dando dinheiro demais, eu vou fechar um tanto de boi. E aí não se preocupou em prever como isso ia estar em maio, junho. E a hora que chegou em maio, junho, o mercado não estava mais 360, estava 330, 325. E aí ele acha um prejuízo nesse momento. E aí ele toma a decisão ou não, né, enfim, de dar continuidade nesse ciclo. Então, esse preço de julho, que teve a expectativa frustrada em relação àquilo que se esperava, pelo comportamento clássico de entre-safra, ele não veio por uma super oferta de animais. A gente consegue ver isso olhando para as escalas dos frigoríficos, como que eles trabalharam. Nós estamos em momentos recordes de exportação, volume muito grande sendo enviado para fora, frigoríficos abatendo volume cheio, e mesmo assim estão bem escalados, porque a produção está muito grande para esse momento, motivadas na minha cabeça aí pelo que aconteceu há 4 meses atrás. Mas e daqui por diante, qual que é a sua expectativa? Então, acho que a demanda tem tudo para ser igual ou melhor do que foi nos anos anteriores. E a produção, eu acredito que sazonalmente, ou vamos falar assim, pontualmente, talvez seja a terminologia correta, num mês ou outro, a gente ter alguma concentração de animais para o abate, que pode fazer pressão nos preços, mas de maneira geral, eu acredito no mercado bastante firme, né? A julgar pelo que a gente está vendo na B3 aí, na Bolsa de Futuros, a gente deve ter preços de maneira firme a partir dos R$ 330. Neto, muito obrigado pela sua presença, bem-vindo e sem más notícias nesse segundo semestre, sem embargos e sem perdas. Amém, né? Nós passamos sustos aí em quase todos os anos anteriores. Vamos ver se esse ano a gente caminha no segundo semestre sem
sem nenhuma novidade negativa. Se tivermos novidades, que sejam positivas. Obrigada. E você pode participar do Mercado Pecuário DBO. Mande pra gente fotos da sua propriedade, suas dúvidas. Nós vamos em busca de especialistas para te responder. Entre em contato com a gente pelo Instagram, @portal_DBO, ou então no WhatsApp. O telefone está aqui, ó. O DDD é 11 96793 5819. Eu agradeço a sua companhia e a gente se encontra.